Pode sentar. A graça e a paz de Jesus, família. Sejam bem-vindos a mais um momento de celebração da IAPVH. Essa aqui é uma igreja de relacionamentos. A gente aprende a se relacionar aqui. A gente aprende a relacionar com Deus Pai. A gente apresenta Deus como o Pai, como Cristo apresentou. A gente aprende a se relacionar com Cristo, aquele que nos salvou. E a gente aprende a se relacionar com o Espírito Santo. A gente crê no contato, no batismo com o Espírito Santo. Isso para nós é muito importante. Que você tenha aqui um momento de relacionamento com Deus, também relacionamento com seus irmãos. Essa é a nossa proposta. Existem muitos tipos de desertos no mundo. Existem desertos frios e desertos quentes. O maior deserto quente é o deserto do Saara. Mas o maior deserto do mundo é frio, é na Antártida. Os desertos, eles não são marcados pelas suas temperaturas. Porque se existem gelados e quentes, eles podem ser dos dois tipos, mas ele é marcado por uma coisa. Ele é marcado pela Não vou usar essa palavra porque eu não vou saber usar ela não. Ele é marcado pela solidão, acho que essa palavra eu consigo falar. Como assim? O deserto ele não permite sobreviver. Ele é avesso à vida. No deserto, também uma característica igual a todos, não tem água. O deserto não possui água, o deserto não tem água na sua concepção. O deserto também, ele não tem árvores. O deserto tem uma vegetação muito característica. O deserto também ele tem animais perigosos na existência dele. O deserto ele dificulta a vida. Dificulta a vida de uma maneira geral. Para você sobreviver num deserto, você tem que estar muito bem preparado. Você tem que saber viver num deserto. Tanto é que existem populações específicas para deserto. Então existem animais específicos, existem homens que sabem lidar com o deserto, mas não é todos. Se você vai parar no deserto, se nós brasileiros vamos parar no deserto, a gente muito provavelmente vai morrer. O deserto não é um lugar tão simples assim. Da mesma maneira que existem desertos, muitos desertos no mundo, em todos os continentes existem desertos, também existem desertos na vida das pessoas, na nossa vida. Existem desertos profissionais, onde a pessoa ela já não acha a resposta para aquilo que ela está tentando de alguma forma ganhar a vida. Existem desertos existenciais, que ela não sabe mais o que ela está fazendo no mundo. O que ela promove no mundo, qual que é a marca que ela vai deixar no mundo. Existem desertos de relacionamentos, onde as pessoas buscam relacionamentos para si. Existem desertos espirituais, onde ela não acha a resposta maior para a vida dela, o sentido da vida, para que eu vivi, para que eu estou aqui. É por causa desses desertos da vida, desertos humanos, desertos dentro do coração, e a gente iniciou uma série ontem, Deserto, Deus Perto. Como eu disse, a maior característica do deserto é a solidão. Você está lá sozinho. Nos nossos desertos pessoais, nos sentimos sozinhos. Um bom exemplo de deserto onde nós nos sentimos sozinhos é o deserto da doença. Ninguém conhece a dor do doente, ninguém conhece o sofrimento do doente, ninguém conhece o pânico do doente. Os nossos desertos, eles são marcados muitas vezes por aquele vazio. Mas o contraponto que a gente quer trazer para vocês em todo esse mês, que nos desertos que existem, porque em Cristo a gente não tem como fugir do deserto, mas nos desertos que existem a gente nunca está sozinho. Deus está perto. Dos nossos desertos, Deus está perto. Essa é a proposta para nós nesse mês. Todo mundo já passou por um deserto. Só que a grande pergunta que a gente faz no deserto é assim, por que eu estou aqui? E aí você pode pensar no seu deserto. O seu deserto pode ser um deserto, como posso dizer, relacionado ao seu futuro. Você não sabe o que vai ser o teu futuro. Você está num momento da tua vida que você está completamente perdido. Você não consegue expressar os seus desejos, não consegue expressar aquilo que você quer, as pessoas não te entendem, você está muito ruim nessa parte. Mas por que eu estou nesse momento? O que acontece? Eu fiz tudo planejado e agora deu errado. Existe um outro tipo de deserto, como eu já disse aqui, que é um deserto
existencial. Eu não sei por que eu estou vivendo? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer diferente aqui? O que marca eu deixo no mundo? Porque, tudo bem, tem pessoa que acha que é dinheiro, tem pessoa que acha que é ter uma família, mas no meu caso, eu acho que eu simplesmente não tenho o sentido da vida em mim. É um deserto muito existencial. Por que eu estou nesse deserto? Porque afinal de contas eu sou crente. Afinal de contas eu vou na igreja. Afinal de contas eu acredito em Jesus. Mas por que eu caio nesse deserto? Por que eu vim parar nesse deserto meu, pessoal? E é um deserto muito interessante, porque você pode estar no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, um dos lugares mais movimentados do Brasil, e se sentir completamente sozinho. Mas por que eu vim parar nesse deserto? E aí tem algumas respostas, e eu acho que uma delas está no dia de hoje. Tem necessidade, muitas vezes, a gente entrar no deserto. E hoje nós vamos pensar na necessidade de aprender. A gente precisa aprender a depender, que é uma coisa que não é tão fácil nos nossos dias de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler aqui 6 versículos, do 1 ao 6. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. É um texto bem interessante. E nós vamos pensar nesse texto. 1 Reis 17, do 1 ao 6. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para que o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O contexto dessa situação aqui é que em Israel existia um rei chamado Acabe, como vocês acabaram de ver. Se você olhar um pouquinho para trás, lá em 1 Reis 16, vai falar que Acabe foi o pior rei até então de Israel. O que Acabe fez? Acabe, ele casa com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Baal é uma divindade, cananeia, que Deus abominava o culto a Baal. O culto a Baal, ele era feito em altares e postes ídolos. E o culto a Baal era marcado por prostituição. As pessoas se prostituíam na frente dos postes ídolos. O Senhor Deus abominava isso. Mas Acabe vai lá e casa com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal. E isso se tornou abominação para Deus. E isso fez com que o povo todo de Israel desviasse seus caminhos de Deus e começassem a adorar Baal. Baal é o Deus da fertilidade. As chuvas, a plantação, eles atribuíam a Baal, que ele que fazia isso. Eu quero também entender com vocês aqui que é o seguinte: a concepção que eles têm de Deus naquele momento não é a mesma concepção que a gente tem de Deus. Nós temos a Bíblia hoje, nós sabemos de Cristo, nós estudamos. Naquele momento ainda não era uma coisa tão clara assim, mas Deus, que na verdade era Elohim, que é o Deus da criação, era um Deus presente no meio do povo. Ele levantava homens para falar a respeito dele. E um homem que ele levanta é Elias. Elias é considerado quase que o maior profeta, só não é maior que João Batista, porque João Batista anuncia Cristo. Mas Elias é um homem incrível. E aí Elias, que está em algumas Bíblias, o Tisbita, ou de Tisbe, que é a região que ele veio, ele vai em Gileade, onde estava o rei Acabe, e esse cara aponta o dedo na cara do rei Acabe e fala o seguinte: olha, juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo que não vai chover nessa terra até o dia que eu falar. Elias era um cara corajoso. Elias era um cara convicto daquilo que ele estava fazendo. Mas eu quero parar para pensar alguns pontos dessa fala de Elias, para a gente entender esse contexto. Elias, ele vai falar uma coisa que é muito complicada. Ele fala assim: não vai chover mais. E é lógico que essa sentença que Deus dá é em virtude do pecado de Acabe. Só que se você for pensar bem, essa é uma sentença que vai cair sobre os bons e os maus. Não vai chover, não vai só prejudicar o rei, vai prejudicar a nação toda. E na nação tem gente boa e tem gente ruim.
Mas é para a gente entender que as consequências do pecado muitas vezes caem sobre os inocentes também. Não é uma coisa muito particular, não, olha, eu pequei, eu me garanto, eu assumo. Não, não tem esse de eu me assumir, porque a consequência dos nossos pecados vai cair sobre os inocentes. Vou dar um exemplo para vocês clássico. Uma criança que nasce de um relacionamento extraconjugal. É um inocente, não tem nada a ver com essa história. É quem paga, muitas vezes o pato. As consequências dos nossos pecados caem sobre os inocentes também. Mas tem uma coisa que eu acho interessante nesse texto, é Deus confrontando a crença do próprio rei Acabe, porque como eu falei para vocês, Baal é o Deus da fertilidade. Eles atribuem a chuva porque a gente está falando de uma região que não chove o tempo todo, igual choveu o Monte de Sorocaba, que ninguém imaginava que ia chover o Monte de Sorocaba, mas as chuvas se dão 2 vezes por ano, uma chuva boa no começo do ano e uma chuva bem mais ou menos no meio do ano. Bem mais ou menos mesmo. Que é uma chuva que eles chamam de serôdia, que é quase que uma garoa, um chuvisco. As chuvas são muito importantes, porque é ela que mantém, a gente está falando de uma região desértica, a Palestina quase toda ela é desértica. Então os rios são perenes, eles são mantidos por essas chuvas. Eles atribuíam essas chuvas a Baal na crença deles. Mas só que Elias vai lá e fala, não vai chover até eu falar. Falo em nome de Deus isso. Elias está confrontando a crença de Acabe. Ele fala assim, você está adorando Baal, Deus da fertilidade? O meu Deus não vai deixar chover mais. E aqui vem uma primeira lição para o deserto. Se tem uma coisa que a gente aprende no deserto, é ser confrontado em relação às nossas crenças. Porque se você pensar bem, a parada de chuva ali, aquilo se estava seco, ficou mais seco ainda, porque ficou sem chover durante 3 anos. É um confronto que Deus coloca sobre aquilo que as pessoas acreditavam, porque, peraí, não é Baal? Mas Elias falou em nome de Deus, não falou o nome do mesmo Deus. Opa, o que eu acredito parece que não funciona mais. O que eu sei parece que não é verdade mais. O deserto serve para confrontar as nossas crenças, inclusive em relação a Deus. Porque às vezes eu acredito num tipo de Deus, Deus está falando, não é assim, não é assim. Eu montei um Deus na minha cabeça. Eu montei uma religião na minha cabeça. E Deus está falando para a gente, não é assim, não é desse jeito. Estou falando para vocês de fé, estou falando para vocês de espiritualidade, estou falando para vocês de relacionamento. E a gente está ainda olhando receitas de bolo para se encontrar com Deus. E a gente para no deserto. E aí, no deserto, a gente tenta fazer receita de bolo para encontrar com Deus. Se eu fizer tal coisa, eu vou sair do deserto. E não acontece nada. Porque Deus não quer receita. Deus quer relacionamento. É bem diferente. É a primeira lição que eu tiro. A outra lição que eu tiro disso aqui é Elias. Elias era um cara que não tinha medo, era um cara que ele sabia da potência dele. Ele fala com convicção isso, ele não gagueja. Só que no segundo versículo, depois que ele faz isso, sai cheio de moral na frente de Acabe, Deus fala, vai para o deserto. No versículo 2, ele fala assim, sai daqui, vai para leste, e se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. O riacho de Querite é um afluente do rio, na verdade ele sai do rio Jordão. É um lugar bem desértico mesmo. É uma gruta mais ou menos aquilo lá. Elias foi para esse lugar. E a gente vê aqui que ele vai para lá, no versículo 5, ele fez o que o Senhor tinha ordenado e Elias entra no deserto. Mas você fala, por quê? Elias fez exatamente o que Deus mandou. Não só fez o que Deus mandou, mas Deus ainda fez a palavra dele valer a pena. Mas por que Elias vai para o deserto? E a gente precisa pensar nesse deserto de Elias. Primeiro que a ordem do deserto vem de Deus. Não aconteceu, não foi ao acaso. Não foi um erro de estratégia do Elias. Não foi uma fala do Elias. Não foi um momento de... Não, Deus fala, vai para o deserto. Deus manda Elias para o deserto. É Deus que faz isso para ele. E o melhor é assim, Deus não fala para Elias, olha, vai no deserto e fica lá até tal dia. Deus não dá um cronograma para Elias. Deus não dá o tempo para Elias, você vai ficar lá por 2 anos. Não, você vai lá e vai ficar na beira do riacho de Querite. Esse negócio do deserto para nós às vezes é muito complicado, porque quando a gente começa os nossos períodos de deserto, e eu não preciso explicar muito, porque todo mundo passa por isso.
Mas acho que a primeira pergunta que nós fazemos diante do Senhor é: Senhor, até quando? E essa é uma pergunta que não tem resposta. Elias, ele vai sair do deserto, vai demorar um pouco ainda. Senhor, o que eu fiz? E aparentemente nada, porque Elias ele só tinha feito o que Deus mandou. A gente acha primeiro que a gente está no deserto porque fizemos alguma coisa de errado. Segundo, porque se eu não fiz algo de errado, eu sou vítima. O mundo está contra mim. E terceiro, quanto tempo esse negócio vai durar? A gente marca a hora para sair do deserto. Olha, eu estou num momento difícil, eu vou fazer uma campanha de 7 sábados para vir na igreja para sair do deserto. Deu o 7º sábado e o deserto está lá ainda, bonito, quente, salgado, gostoso. Não saiu. Isso não está no nosso comando, nunca teve. Deus não dá esse comando para nós. Isso é um problema porque nós aprendemos a querer controlar a nossa vida. Depois que a gente descobriu um negócio chamado agenda, gente, eu não tenho nada contra a agenda, eu uso. Mas a gente acha que a gente pode agendar, inclusive, Deus. A gente pode agendar, inclusive, o agir de Deus na nossa vida. Olha, se eu colocar Deus aqui, assim, 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 Deus vai fazer assim. Deus não é assim, Deus não está na tua agenda. A gente tem que aprender que a gente que está na agenda de Deus. É bem diferente. É outro caminho nesse processo. Outra lição que eu vejo aqui, nesse momento aqui, é Elias, além de tudo, ele perde o controle da vida dele, porque Deus fala para ele, vai para Querite. Elias, ele já é um profeta famoso nesse momento, as pessoas já sabiam quem ele era. Um profeta naquele tempo, ele não é muito diferente de um mensageiro dos dias de hoje. O que eu faço aqui é basicamente o que um profeta faria naquele momento. Num momento, alguns mais intensos, outros menos intensos, alguns com música, como é o caso de Amós. Mas o profeta é aquele que prega a palavra. Elias, ele devia ter muito para falar ainda. Ele devia ter muito para fazer. Porque, afinal de contas, o governo de Acabe era marcado por mazelas. Era marcado por corrupção, era marcado por idolatria, era marcado por pecado. Elias tinha muito a denunciar ainda. Mas Deus fala, agora é hora de ir para o deserto. Senhor, meu Deus, e os meus planos? Senhor, meu Deus, e aquilo que eu tenho planejado para a minha vida, como que faz? Vá para o deserto. Dá um pause, vai para o deserto. E esse deserto, a gente pode escolher entrar nele de 2 momentos, de 2 jeitos. Ou a gente entra nele e querer falar, Senhor, vai ter alguma coisa na minha vida aqui. Então beleza, estou aqui, eu vou nele. É o caso de Elias, Elias vai. Então eu vou aqui, vou entrar nesse deserto, eu vou encarar ele. Vamos embora. Ou eu bato o pé com Deus. E aí vai ficar mais difícil. Porque se Deus manda, e Deus ele é incrível, no nosso caso, Deus vai, é hora do deserto. Posso bater o pé o que quiser, o deserto vem até mim. É o famoso, a montanha vem até a gente. O deserto chega na gente. A gente não consegue bloquear ele, a gente não consegue desviar, a gente não consegue adiar, a gente não consegue sequer fazer uma contramedida contra ele. Não, ele chega. E a gente pode escolher a maneira como a gente entra nesse deserto. O fato é que no deserto, se tem uma coisa que acontece, e aconteceu com Elias, no deserto também é momento de silêncio. Deus tira Elias e volta para esse ponto, porque Elias precisava ficar um tempo em silêncio. Volto a dizer, Elias tinha muito a dizer, mas era um tempo de silêncio. Era um tempo de Elias ficar quieto. Era um tempo de Elias apenas escutar. Apenas ouvir. Os desertos são os nossos momentos de parar. Precisamos dos desertos para parar, porque se a gente não para, a gente se estoura. Se a gente não para, a gente bate na parede. Se a gente não para, a gente faz besteira. Mas o deserto é quando Deus fala assim, para, fique em silêncio, acalma o coração. E aqui eu vejo que Deus traz umas pedagogias para ele, que é para nós também. E aí Deus fala assim, você beberá do riacho e dei ordens para os corvos para o alimentarem lá. Imagine esse riacho. Chega Elias lá, vê o riacho de Querite. O riacho de Querite é significativamente grande, não é pequeno não. Não é um riachinho pequeno, é grande.
No começo, legal. Tem um riacho aqui, bacana. Tenho água aqui para tomar banho. Tenho muita água. Vamos embora. Aqui eu posso viver para sempre. Só que quando a gente chega lá no versículo 7, fala que o riacho secou. Imagina você com o riacho secando. Você fala, opa, esse negócio está mais estreito do que estava ontem. Está mais estreito, está mais estreito, está mais estreito. Só que vai muito devagar. Quando você vê... E é uma noção muito complicada, porque um riacho não é de uma hora para outra. Você vê, de repente, de um tempo, você percebe, opa, isso aqui está mais... Isso aqui não era assim, isso aqui era maior. Você começa a entrar numa situação onde você começa a ver que os seus recursos estão acabando. Eles estão secando. Imagina Elias nessa situação. Se tem uma coisa que no deserto a gente vê, é recurso acabar. É recurso. E aí você pode pensar no recurso que você quiser. Quando a gente está passando por um deserto profissional, por exemplo, as minhas reservas financeiras, elas acabam muito rápido. Você fala, mas eu tinha tanto na minha conta ontem, agora parece que caiu. E é desesperador, porque o riacho, ele ia secando, porque lembra que não chovia? O que mantém o riacho funcionando não era a chuva. Deus falou, não vai chover. Elias estava sofrendo aquilo que Deus estava fazendo na terra. O riacho vai secando. Se o problema é saúde, parece que eu não estou ficando melhor. Muito pelo contrário. E a gente tem casos que a gente está orando de pessoas que infelizmente estão se agravando. Sabe aquele negócio? Eu tenho que crer que isso aqui vai dar. Elias precisava crer que aquela água ia dar. Imagina, quando chegou estava aquele riacho bom, mas quando estava um fio de água, ele tinha que crer, eu tenho que acreditar que esse negócio aqui vai dar para mim. Esse fio de água pode ser aquele único relacionamento que você pode ter de verdade. Você fala, eu creio que isso aqui vai me manter. Eu creio. Pode ser aquela única fiozinho que te liga a Deus. Mas eu creio que isso aqui vai me segurar. Eu creio. Essa é a lição do riacho. O riacho ele testa a nossa fé e a nossa paciência. Eu creio e eu tenho que esperar, tenho que aguentar. Porque o deserto ele vai me deixando, vai minando, vai acabando. E quando a água acaba, o que a gente faz? Veja, o riacho seca. Versículo 7, o riacho secou. E agora, vou morrer aqui? Porque o riacho vai secar. O que não dava para secar, secou. 3 anos de seca, meu irmão, seca. E os nossos desertos, muitas vezes os nossos riachos secam. As nossas motivações, a nossa espiritualidade, a nossa vontade, a nossa alegria, as nossas forças, a nossa fé, eles secam. Os nossos riachos, eles vão ficando cada vez mais fininho, até se acabarem. E quando seca, o que a gente faz? O fato é que cristãos ou não, ninguém está imune ao deserto. Ninguém está imune à seca. Tem uma coisa que também que eu vejo nesse texto são os corvos. Os corvos são muito interessantes porque os corvos, para o judeu, é um animal imundo e abominável. Ele não toca naquele animal. Um animal que come também carcaça de bicho. Mas o engraçado é que Deus usa esse tipo de bicho que o judeu detesta para levar comida para o Elias. Veja que, primeira coisa que eu vejo aqui, que Deus ele não segue um pré-requisito cultural para ajudar Elias. Ele não usa um bichinho que Elias fala, puxa, que bichinho limpo, bonitinho. Não, Deus está usando um bicho que ele, na cultura dele, tem ojeriza esse bicho. Nos nossos desertos, Deus às vezes está mandando sustento para nós, por meios que muitas vezes a gente repudia. O que essa pessoa ela acha para vir falar comigo isso? Porque só pode vir falar comigo o pastor, de preferência de gravata, de terno. E aí eu vou saber que é Deus falando comigo. Não. Elias foi corvo que foi falando. E corvo é um animal que ele não gostava de tocar. Deus mandava uma coisa que ele tinha uma completa ojeriza. Uma segunda coisa é a falta de controle de Elias em relação ao que ele ia comer.
Deus falou, vou mandar corvos para te mandar comida. Cara, corvo não tem relógio. Imagina você acorda de manhã. O que você faz quando você acorda de manhã? Eu acordo de manhã, eu vou lá fazer um café. Toda manhã eu faço um café. Primeira coisa que eu faço. Tomo meus remédios, tomo meu café. Abro a geladeira e lá está o café. Elias, ele acordava de manhã, não tinha geladeira. Elias tinha que olhar para o horizonte. Esperar chegar o corvo. Elias viveu um tempo assim, gente. Não foi um dia. Não foi uma semana. Demorou esse corvo vindo. Todo dia esse corvo vindo. Faça sol. No caso ali não tinha chuva. Faça tempestade de areia. O corvo vinha. Deus, Ele nunca deixa de nos dar sustentação em nossos desertos. A gente precisa entender isso. E é milagroso mesmo, do mesmo jeito que um corvo traz pão e carne no bico. É milagroso, não faz sentido, não tem sentido. Aí a gente fica assim, eu quando era criança me perguntava quando eu via essa história, mas da onde saía esse pão e essa carne? Eu não sei. Eu só sei que esse corvo levava esse pão e essa carne todo dia para o Elias. Deus, Ele dá sustento, mas mesmo Deus dando sustento diário para a gente ainda acha que Deus vai falhar. A gente ainda acha que Deus não vai agir. Deus, Ele vai falar, essa vez, essa noite não vai vir. E Deus vem. Não é o sustento, talvez, que você acha que Deus daria. Talvez você ache que o corvo deveria trazer para você uma espécie de tapete mágico para te levar bem longe lá. Ou ele viesse na boca dele um cantil com vinho, que é muito melhor que essa água que está acabando. É pão e carne, é o que você precisa. Não preciso mais do que isso. Puxa, o corvo podia trazer uma tâmara, que tâmara é delicioso, quem já comeu sabe do que eu estou falando. Mas não, ele traz pão e carne. Deus traz o essencial. Deus mantém a gente com o essencial. E é muito fácil a gente olhar isso para a questão financeira. E questão financeira aqui, a gente tem inúmeros exemplos de Deus que sustenta financeiramente aqueles irmãos que eu já falei aqui dos pequenos milagres, que são grandes, na verdade, diários, né? Que quando você abre a estante, o armário, perdão, você fala assim, engraçado, tinha certeza que o molho tinha acabado, mas tem mais um aqui. Isso eu entendo que é os milagres que Deus faz diários. Mas esses sustentos que Deus dá para a gente, é quando nós estamos nos nossos desertos existenciais e vir alguém do nada para a gente e falar assim, eu estou orando por você. Quem é você para orar por mim? Estou orando por você. Quando você vem na igreja, você escuta o louvor, aquele louvor fala no teu coração, não é porque as pessoas conhecem a tua vida, mas é porque Deus escolheu aquele louvor para que você ouvisse e fosse sustento para você naquele momento. A devocional, que todo dia vai ali no teu WhatsApp, naquele dia você fala assim, o que o pastor está falando? Parece que ele está falando da minha vida aqui. Não faço pensando na vida de ninguém, devocional. Mas são os pães que Deus manda diariamente nos desertos que a gente está vivendo. Só que a gente não controla isso, a gente fica apenas aguardando o milagre de Deus, a gente aprende a depender de Deus. A gente depende apenas de Deus para Deus nos dar sustento. É engraçado que muitas vezes nas nossas necessidades eu falo assim, eu vou atrás de ajuda. Eu cansei, vou resolver esse negócio. Vou me levantar, vou fazer alguma coisa. O corvo mostra para a gente que não adianta se levantar, porque se Elias se levantasse, ele perderia a ajuda dele. Deus não está mandando você se levantar. Deus não está mandando você caminhar com suas próprias pernas para fora do deserto, no teu momento que você, estou cheio dessa história. Porque se você se levantar, você perde o sustento diário. Você perde aquilo que Deus te dá todo dia. Se Elias fizesse isso, ele perdia o pão e a carne dele, que estava garantido, por mais que viesse no bico do corvo. A ordem de Deus, por enquanto, é ficar ali, aguardando, dependendo dele. Dependendo dele. E não tem coisa que exemplifique mais a nossa dependência de Deus e mais a proximidade de Deus do que um corvo vir trazer pão e carne para você todo dia.
No deserto de Elias, que Deus manda Elias, Deus sempre esteve perto dele. Sempre esteve junto dele. O fato é que no deserto é para a gente ser abastecido de fé. Porque se eu começo a ver esse corvo, e muitas vezes a gente não olha os corvos chegando na nossa vida. A gente está preocupado com, ali tem uma cobra, aquela cobra vai me picar, se eu não ficar esperto. E o corvo está trazendo comida para você. Você não está registrando que Deus está te mantendo. Ah, não tenho certeza que aqui vai dar algum B.O. nessa pedra. E eu tenho que dar um jeito de escorar essa pedra aqui. E o corvo trazendo comida para você. Ah, eu tenho que dar um jeito de pegar água desse riacho sem molhar meu pé de lama. Deixa eu pensar. E o corvo trazendo pão para você. Às vezes a gente está focado em tantas coisas, em tantas coisas que a gente está preocupado, que a gente perde de vista aquilo que Deus está fazendo por nós nos nossos desertos. Volto a dizer, e nessa igreja para mim faz muito sentido falar isso. Como eu digo, esse cara que está aqui atrás de mim na arte, ele está sozinho. Isso é uma figura que representa muito um deserto. Eu falo, me sinto sozinho no deserto. E eu estou procurando, de alguma forma, fugir disso. Mas Deus tem permitido que você participasse de uma comunidade de fé para você não se sentir sozinho. É uma comunidade de fé. É uma comunidade de pessoas diferentes culturas, diferentes classes sociais, diferentes tipos de escolaridade, diferentes origens, diferentes idades. Mas é uma comunidade dessa que Deus coloca você. Por que Deus me colocou aqui? Te colocou aqui para você ter relacionamento, para que no meio do seu deserto você falasse, eu não estou sozinho. Isso aqui são milagres. Essas pessoas são os corvos que Deus manda todo dia com comida na boca. Mas o irmão não tem condição de me ouvir, mas ele tem condição de orar para você. O pastor Beto nunca vai ter condição de ouvir todos. Acho que eu até consigo. Mas às vezes, puxa, eu não consegui falar com o pastor Beto hoje. Mas tem um irmão que está disposto a te ouvir e orar com você. São os pequenos corvos que Deus manda para a tua vida. O deserto é para a gente entender que a gente está sendo moldado. Naquele silêncio que Elias estava, e eu vou entender mais para frente na história, ele estava sendo moldado no seu caráter, na sua fé, na sua perspectiva de vida, no seu olhar em relação ao contexto, a sua sensibilidade em relação ao outro, porque eu fico tão fragilizado no meu deserto, eu fico tão exposto ao perigo, eu fico tão debilitado de recursos, que eu me vejo completamente dependente de Deus, completamente modificado, e eu me vejo mais sensível, eu presto mais atenção nas coisas. Elias, ele estava no deserto, e se você continuar lendo o texto, Deus vai virar no versículos 8 e falar assim para ele, sai daí depois que o riacho seca, e vai para Sarepta. Deus manda Elias para o deserto, para que naquele deserto servisse de preparação, para uma virada no ministério dele. Elias até então era um profeta que as pessoas sabiam quem ele era. Elias não chega na frente de Acabe como um desconhecido, mas eles sabiam que era Elias. Só que ali dá uma virada no ministério dele. Elias, ele vai para Sarepta e ali faz o milagre da comida, faz o milagre da ressurreição do filho da viúva. Aquela mulher ali, ela entende o poder de Deus. Elias chega com muita confiança, sabendo o que Deus tinha para fazer. Elias depois vai desafiar 450 profetas de Baal. Vai acontecer muita coisa na vida de Elias. O deserto serviu como virada no ministério de Elias. Os nossos desertos, escuta isso que eu estou te falando, sempre vai servir como viradas na nossa vida. Mas não pensa a virada como um grande sucesso. Não, agora sim eu vou emplacar e o meu negócio vai virar. Não. A virada no ministério de Elias foi um cara mais próximo de Deus, um cara mais poderoso na palavra do Senhor, um cara mais usado por Deus. A virada no deserto das nossas vidas é uma pessoa mais dependente de Deus, mais consciente de quem Deus é, mais propício a ouvir a voz do Senhor,
compreendendo melhor aquilo que Deus tem, satisfeito em Deus. O deserto, ele é uma virada na nossa vida. Por que eu estou no deserto? O deserto, meu querido, é preparatório. É para fortalecer a fé. Riacho secando, dependência de corvo, e você falar, como que eu estou nessa história? É para você aprender, depender de Deus, para você simplesmente falar assim, é do jeito de Deus. Eu detesto corvo, mas Deus está mandando o corvo. Eu tenho nojo de corvo, mas Deus está mandando o corvo. Não é do teu jeito, nunca foi. O jeito de Deus é para confrontar o seu nojinho. É para confrontar os seus preconceitos. É para você falar assim, olha, deixa eu me concentrar, eu não vou comer o corvo, eu vou comer o pão que o corvo está trazendo. E vou agradecer a Deus por isso. Eu estou olhando muitas vezes de quem está vindo, como está vindo a ajuda. Eu não estou olhando a ajuda, eu não estou olhando o apoio, eu não estou olhando o sustento, estou olhando como que está vindo. Estou mais preocupado com a embalagem do que o que está dentro da embalagem. A gente tem que aprender a renunciar ao controle, porque quando eu aprendo a depender de Deus, eu estou falando, Senhor, controla a minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa, aí vem a lição de Elias. Elias parecia ser muito independente quando ele vai lá e põe o dedo na cara de Acabe. Eu juro pelo Senhor que não vai chover mais nessa terra. Independente, bom de saber. Mas Deus manda ele para o deserto para mostrar para ele o quanto ele é dependente de Deus. A gente às vezes se acha muito independente, muito bom naquilo que a gente faz. Não preciso ir na igreja não, eu me garanto. Eu não preciso ouvir pastor, porque eu me garanto, eu sei, conheço a Bíblia. Eu não preciso ouvir pai, não preciso ouvir mãe, não preciso ouvir marido, não preciso ouvir esposa, porque eu sei, eu estudei, eu fui em frente, eu conquistei. Mas Deus manda a gente para o deserto, para a gente ver que a gente não é nada. A gente tem que depender dele só. Depende de Deus. Eu sou um dependente. Eu dependo de milagre para sobreviver, porque corvo com pão e carne na boca para mim é milagre. O deserto é para entender o que é essencial. Pão e carne essencial, água essencial. E muitas vezes eu estou atrás de coisas supérfluas na minha vida. Eu estou atrás de glamour, eu estou atrás de projeção, eu estou atrás de luzes, eu estou atrás de coisas que não são essenciais na minha vida. Eu estou atrás de coisas que não vão me acrescentar, vão me trazer só mais brilho, mas não é brilho que você precisa de pão, carne e água. E isso Deus dá. Isso Deus te dá. Mas eu estou atrás de coisas tão supérfluas, tão passageiras, tão efêmeras. O deserto é para a gente conhecer a verdade sobre Deus. Eu sei quem Deus é. É Deus perto. E sobre eu mesmo. É quando eu me vejo na frente do rio secando, eu conheci quem eu sou de verdade. Quando o rio está cheio, quando eu tenho água de sobra, eu sou uma pessoa maravilhosa, legal pra caramba. Mas quando o rio está secando, meu irmão, o rio seco é outra história. Eu mudo o rio seco. O fio de água ali, eu sou outra pessoa. Me torno egoísta. Tento represar a água. Claro que não dá certo, porque não é para represar a água, é para deixar secar o rio. É para a gente conhecer a nossa finitude, o nosso limite. Mas uma coisa eu termino essa mensagem falando: no deserto, Deus está perto, irmãos. Eu vejo aqui nesse texto que Deus não deixa Elias na mão, em nenhum momento. Deus sustenta ele, Deus provê ele, Deus manda ele sair na hora certa, Deus manda ele entrar na hora certa. Porque enquanto acontecia isso, Jezabel, ela estava simplesmente caçando todos os profetas de Deus. Elias, no deserto, ele ouve a Deus. Deus está perto, e lá no deserto, Deus fala para ele: levanta e vai para Sarepta. Ele levanta e vai. O deserto, irmãos, quando a gente está no deserto, a gente começa a enxergar a Deus, a gente começa a ouvir a Deus. A gente escuta a Deus, e veja, não é oráculos, por favor, não é isso, nunca foi. Deus fala com a gente, principalmente através da palavra dele.
Deus está falando com a gente todo dia através da palavra dele. Eu preciso que Deus fale comigo. Então abre essa Bíblia e começa a ler ela e começa a entender o que Deus está falando com você. Deus tem falado todo dia com a gente. Deus está falando há muito tempo com a gente, mas a gente está esperando um espetáculo de Deus. Só que no deserto não dá para ter espetáculo, porque não tem público. No deserto é só eu. Não tem mais ninguém. Para que Deus vai te dar um espetáculo? Você não é tudo isso. Mesmo que fosse, ele não daria, porque você é menor do que ele. No deserto, Deus está perto, por quê? Porque é Deus que manda a gente para lá. Algumas vezes, Deus nos manda para o deserto para a gente ver Ele mais de perto. Porque a gente está vendo tão de longe. Ele está virando só uma ideia. Ele está virando só um conceito. Ele está virando só uma crença leve. E Deus está mandando a gente para o deserto para a gente conhecer Ele mais de perto. Eu termino essa reflexão falando para você, entenda uma coisa, a vontade de Deus nunca nos conduz para um lugar em que Deus não pode nos proteger ou não pode cuidar da gente. O deserto é para a gente depender, ouvir a voz de Deus, ser cuidado por Deus e acreditar em Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, estamos passando pelos nossos desertos, Senhor. Se não passamos, já passamos. No deserto, estamos muitas vezes nos sentindo sozinhos, nos sentindo pequenos, fragilizados. Mas o fato é que o Senhor nunca tem deixado de prover para a gente. O Senhor tem dado sustento. A gente não morreu porque o Senhor não deixou. Não é porque a gente é estrategista, não é porque a gente é bom, mas é porque o Senhor nunca nos deixou. E eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nunca abandonou a gente. Que a gente escute a Tua voz no nosso deserto. Que a gente veja os Seus corvos trazendo aquilo que a gente precisa. Que a gente olhe para o riacho e veja a água ainda falando, vai dar essa água até o fim. E que a gente escute a Tua voz. Que a gente não tome nenhuma atitude da nossa cabeça, mas apenas as atitudes que o Senhor tem para nós. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pedi para você ficar de pé, nós vamos louvar a Deus, depois a gente vai orar. Braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Deus.
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços quero te trazer uma proposta de oração. Se você passa por um deserto, se você já passou por um deserto, eu creio que essa oração é uma oração de olhar para Ele agora. Porque se você passa por um deserto, eu te desafio a olhar para os corvos que Deus tem mandado para você, para o riacho que está ali. Talvez não é o que você queria, mas é aquilo que tem te sustentado. É aquilo que tem mantido você. Se você já passou pelo deserto, então você é capaz de olhar para aquilo que Deus já fez por você. E essa oração aqui, isso é uma oração de reconhecimento por tudo que Deus tem feito na tua vida. Como que Deus tem te sustentado. Como que Deus tem te livrado. Como que Deus tem te mantido. É uma oração de deserto. Você e Deus. Por isso eu queria falar para você nesse momento de se ajoelhar, mas antes, se você fala assim, eu estou muito sozinho, preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar nesse processo, eu preciso caminhar junto, eu estou precisando, eu reconheço as minhas debilidades, venha receber oração. Isso não significa que você é pior do que ninguém, pelo contrário, significa que você reconhece a sua dependência em relação a Deus. Então eu te convido, se você quiser vir receber oração, ou se você ficar no seu lugar, se ajoelhe agora e fale com Deus em nome de Jesus.